O programa Quarta Dimensão está na telinha da rede tvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. Alguém deixou um bilhete em nossa caixa do correio. Como espírita, não posso aceitar que Jesus tenha ressuscitado em corpo, Getúlio. O próprio mestre afirmou não ter vindo para revogar as leis naturais. Fiquei decepcionado com sua gafe imperdoável, Getúlio, num dos programas anteriores. Com o respeito devido aos muitos amigos espíritas que eu tenho a honra de contar, eu lembro José Arigó, que dispensava a asepsia dos instrumentos cirúrgicos. Ele operava até com canivete. Eu entendo que Arigó e Jesus manipularam leis naturais, ainda desconhecidas. Jesus revelou novidades. Quando levitou da transfiguração, ficou invisível em Nazaré e andou sobre as águas do mar com um simples chinelo. Até mesmo nós, pecadores, através de alimentação sadia, ganharemos perfil diáfano, um corpo diferente. Será justo entendermos que o corpo do Mestre, na convivência da perfeição, adquirisse leveza de alma. Será forçoso admitir simbiose perfeita entre corpo e espírito. E isto se tratando de Jesus, não de nós. João Luiz Leal se encontra na boleia e a mágica é completada pelo Fernando e pelo Everton. Com eles na técnica temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: atalhos se abrem no caminho estreito. Para tudo existe solução. Com 11 semanas de gravidez, Iter se submeteu a testes para determinar o sexo da criança. É menino, ela revelou ao marido Brian. E os dois exultaram pela oportunidade daquele presente dos céus. O especialista em genética, 3 semanas depois, porém, colocou apreensões no coração do casal. Sinto muito, senhora, disse a mulher do outro lado da linha, mas o resultado do exame deu positivo para SIDC. SIDC é a sigla que define a síndrome chamada severa imunodeficiência combinada. Tais bebês ficam suscetíveis às infecções que os bebês normais resistem e raramente passam do primeiro ano de vida. Foi golpe terrível para o casal que desejava aquela criança com expectativa repleta de bons augúrios. A sentença assustadora foi golpe, difícil de aceitar. Aqueles dois, entretanto, não estavam dispostos a perder a batalha sem luta. Estavam prontos a enfrentar o mundo para que o filho desejado vivesse futuro ao lado deles. Era esta a disposição firme
adotada por aquele casal. Não desistiremos, bradou Iter. E o marido tomou suas mãos e repetiu a promessa: não desistiremos. Eles ficaram sabendo que o transplante de medula óssea algumas vezes curava, mas havia alto percentual de risco. Foi quando souberam que o Dr. Alan Flake realizava pesquisas exatamente neste procedimento médico. Fiquei chocado com o sofrimento das vítimas dessas doenças e resolvi estudá-las, explicou Flake. Algo de imediato despertou a atenção do pesquisador. Se a rejeição ocorre depois do nascimento, por que não adiantar experiências para logo após a concepção? O médico apostava na possibilidade de se adiantar aquela guerra, vencendo a batalha ainda na barriga da mãe. Em colaboração com Esmail Zanjani, Flake teve sucesso transplantando células de medula óssea de feto de ovelha para outro, ainda no útero. Foi o passo decisivo para alicerçar seus propósitos. Aquilo lhe forneceu confiança e no ano de 1994 ele recebeu aprovação para a experiência em seres humanos. Percebam que enquanto as dificuldades invadem nossas vidas, o reverso da medalha vai mostrando sua cara. Em algum recanto deste mundão de meu Deus, alguém está tecendo o tapete mágico que nos favorecerá com atalhos. O planeta é enorme e as possibilidades são infinitas. O Dr. Alan Flake foi apresentado ao casal. O médico fez resumo das pesquisas, mostrando que nos primeiros meses o sistema imunológico não atacaria as células transplantadas. Quanto mais o feto se desenvolve, maiores são os riscos de rejeição, explicou o pesquisador. Embora a explicação do Dr. Flake não apagasse todos os riscos, eles apostaram no transplante, embora em fase experimental. Tiveram coragem. Iter estremeceu quando viu no monitor a imagem de ultrassom em que a agulha penetrou no abdômen do bebê. Bem no alvo, exclamou a equipe, a uma só voz. Menos de centímetro de medula foi injetada. Se tudo continuasse dentro do planejado, as células no fígado criariam colônias se espalhando pelo baço, nódulos e ossos. Formariam todos os componentes sanguíneos necessários. Mas os médicos somente comprovariam o resultado depois do nascimento da criança. Thomas Michael Daly chegou ao mundo de cesariana, meus amigos, e apareceu emitindo um som alto e gostoso de ouvir. Obrigado, Senhor, foi a manifestação de todos os presentes. Palmas abafadas encheram aquela sala de calor humano. O término do drama ocorreu alguns meses depois.
Após o recebimento dos testes em dezembro, o Dr. Flake ligou para Brian e gritou palavras que todos desejavam ouvir. Seu filho se encontra completamente curado, meu senhor. Foi quando Brian percebeu que o Dr. Flake estava chorando. Em algum lugar, meu amigo, saiba que o seu problema está sendo equacionado, até mesmo por antecipação, porque existem olhares divinos em casos de aflição. Este mundo parece teia de gigantesca aranha que vai penetrando os corações e consolidando histórias. Dar e receber representa foco central destas histórias. Nas grandes tragédias e crises, as permutas têm sido constantes. Por isso, as crises produzem heróis lendários. A interação e o entrosamento das criaturas crescem nos momentos de maiores dificuldades. Com certeza, o Deus dos céus permite desastres para provar e reforçar a têmpera dos viventes. Mas o Pai Celestial nunca se omite. Ele tem sido em todo o tempo a testemunha ocular das mais incríveis histórias que o mundo tem conhecido. Diz a Bíblia que Jeová ordenou ao profeta Elias: vai a Sarepta de Sidom e demora-te ali. Ordenei à mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, versículo 9. Dá para imaginarmos a singularidade deste episódio. As palavras mulher viúva que te sustente são surpreendentes. Surpreendentes e incompreensíveis até o momento em que penetramos o âmago do seu significado. E neste âmago, caríssimo, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João Luiz. E ninguém deixe de visualizar o YouTube, onde 157 palestras se encontram disponíveis, dia e noite. Dentre estas palestras, corre na frente aquela que se intitula Jesus ordenou trabalho no sábado, pelo conteúdo rico de esclarecimentos. Esta palestra tem me dado muitas alegrias, pelo testemunho de pessoas que vêm confirmar o nosso pensamento, pensando igualmente sobre este tema. Apelamos para que também você colabore conosco nesta cruzada de divulgação dos evangelhos sem algemas. Pergunta importante está sendo feita desde um ano atrás e ainda não foi respondida. Por que Jesus, com toda a pureza ética, ordenou que alguém violasse o sábado? Em seguida, o nosso tema de hoje: atalhos se abrem no caminho estreito. Elias procurou a viúva indicada por Jeová e a encontrou logo na entrada da cidade, apanhando lenha.
Ele a chamou e lhe disse: por favor, poderias me trazer vasilha de água e um bocado de pão? A mulher desabafou com o profeta: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Apanhei 2 cavacos e vou preparar a refeição para mim e para meu filho. Em seguida, esperaremos até que a morte chegue. Vejam o desespero da mulher. Está lá em 1 Reis 17, versículo 12. Resignada com a triste realidade da morte dela e do filho pela fome, aquela pobre viúva não enxergava alternativa. Depois da última refeição, ela se recolheria ao quarto para esperar os efeitos da falta de alimento, porque não havia o menor alimento para o futuro. Não havia em toda a vasta região de Sidom, assolada pela falta de chuva, única família que pudesse socorrê-la. Estavam todos enrolados em miséria total. Todos enfrentavam situação desesperadora. Os depósitos de mantimentos se encontravam vazios, porque a escassez afetara todas as famílias. Não havia exceções ou perspectivas otimistas. Tudo esbarrava na ausência absoluta de recursos. Talvez a espera da morte não fosse longa, porque ela acreditava na misericórdia de Jeová. Ela queria morrer. Ela precisava morrer, porque de que jeito ia viver sem comer? Aquela mulher ignorava, por certo, que a solução de seus problemas se encontrava ali, diante dos seus olhos. Porque nada existe que não tenha solução. Quando nos referimos a Deus, esta verdade é insofismável. Aquele homem que lhe pedira água era a resposta de Jeová para as suas súplicas. Era o abençoado atalho para seus caminhos tortuosos. Fora Deus que enviara Elias respondendo suas preces. E o profeta então lhe disse: escutem estas palavras, porque são benfazejas, são maravilhosas. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite de tua botija não vai faltar, até o dia em que Deus fará chover sobre a terra. 1 Reis 17, versículo 14. Pouco mais adiante, no versículo 16, ficou registrado o cumprimento da promessa divina. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Reis 17, verso 16. A viúva foi retirando mãos cheias daquele azeite e daquela farinha, e a quantidade continuava sempre no mesmo lugar. O nível era idêntico todos os dias. Assim como Jeová providenciou maná que alimentou o povo no deserto, o milagre do socorro se repetirá sempre. Quando tudo desmorona e se apaga, a luz das alturas se acende. Vejam só, este é o nosso Deus, que jamais falhará diante dos aflitos. No que é possível para nós, porém,
O Todo-Poderoso não interfere. O que eu tenho força para fazer, Deus não faz. Ele mede as nossas forças, compara o peso da nossa cruz com a fortaleza dos nossos ombros e se afasta convencido de que somos capazes. Deus não interfere para nos poupar trabalho e nos deixar dormindo numa rede. Isto ninguém espera do Pai das alturas. Essa multidão aí que espera salvação, cuidado, vocês estão num beco sem saída. Marmanjos preguiçosos não encontrarão praia mansa da parte de Deus. Agora, no caso de resultado negativo, quando é comprovado o excesso de peso para nossos ombros, o Pai Celestial entra em cena e faz acontecer. Deus move céus e terra para fornecer solução para aquele problema que é maior do que nós, mas não é maior do que Deus. Atenção, portanto, senhoras e senhores, será necessário bastante cuidado na formulação das preces para que não paguemos mico diante do Todo-Poderoso. Existe muita gente iludida, até mesmo pregadores exagerados nas aleluias interpretam o Salmo 91 como Deus espalhando comida pelos fartos. O sujeito está de barriga cheia e está recebendo comida. Na opinião deles, não na minha. Fornecendo remédio grátis para a gente que pode adquiri-los com seus próprios recursos. Não. Vamos pensar um pouco sobre isto. Milagrosamente, Deus curando quem não deseja o incômodo de entrar na fila de consultórios médicos, quer receber tudo assim, tranquilo, por autêntica preguiça, interferindo até em resultados de loterias, para que malandros fiquem mais ricos, realizando sonhos de frequentadores de cultos de prosperidade, para que a cobiça seja venerada nos altares do caminho largo. Esse não é o perfil deste Deus dos evangelhos que não faz acepção de pessoas. Nunca esqueçamos o caminho estreito apontado por Jesus. Ninguém se iluda com a leitura desatenta do Salmo 91. Leitura esta feita por pregadores que desejam fornecer falsa ideia da proteção divina em prol das arrecadações maiores. As últimas frases do Salmo 91 expressam o seguinte: escutem com atenção. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, verso 18. Estas palavrinhas escondidinhas, na sua angústia, revelam que o suplicante não deverá ser qualquer Zé das Quantas, pedindo remédio para a dor de cotovelo. Não, não, não. Deus não atende esta gente. As benesses do Salmo 91, com certeza, se destinam a levar socorro aos desesperançados e aflitos. Onde faltarem recursos humanos, as portas dos céus se abrirão para que o socorro se concretize. Descalcem os sapatos, senhoras e senhores, porque estamos pisando terreno sagrado. O aflito foi e será sempre alguém especial diante de Deus. A sarça da misericórdia de Jeová estará queimando todas as vezes que alguém se encontre desesperançado, incapaz de solucionar o problema pelas suas próprias mãos.
E neste Mãos, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse, voando baixo, esclareceu o profeta João: a besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais. E ela retornará. Apocalipse 17, verso 8. Vejam, meus amigos, isso é muito especial, que a besta, ao emergir do abismo, perdeu malignidade. Foi destruída como besta e se fez alguém melhor, alguém angelical. Ninguém confunda essas entidades do mal com os chifrudos imaginados pelos teólogos. Estas bestas são humanos e terão chances e serão redimidas pelo Cristo. Esse tipo de besta somos nós, que um dia nós nos tornaremos anjos. Não passam de seres humanos transviados temporariamente. O mal é passageiro, o bem é eterno. Quando entendemos que alguém era besta e deixa de ser, se define a força transformadora do aprendizado. Do aprendizado em muitas vidas, porque ninguém aprende em uma vida única. Podemos cair nas ciladas dos abismos da ignorância e até sermos identificados com besta, mas a escravidão terminará em breve. O homem mais perverso do mundo será líder das trevas, mas o seu estandarte passará para outro quando ele se tornar melhor, porque a evolução vai transformando a nossa vivência. Todos nós aprendemos no Apocalipse, portanto, que a besta é mutante. A besta era e já não é mais, diz o profeta. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: atalhos se abrem no caminho estreito. Onde se encontra o aflito, aí se congregam os anjos. Onde se encontra o aflito, meus amigos, no mesmo lugar estará o braço do Todo-Poderoso Deus. Escutem o que proclama o profeta Isaías: eu habito no alto e santo lugar, mas resido também da mesma forma com o contrito e abatido de espírito, para socorrer as vítimas da aflição. Isaías 57, verso 15, palavras de Jeová. Ninguém faça confusão entre misericórdia e apadrinhamento. O possível, meus amigos, é nossa tarefa. O impossível para nós, míseros mortais, estará logo nas mãos do nosso Pai, poderoso Pai das alturas. Deus desmancha os nós da impossibilidade e a solução surge no tempo exato da vontade divina. Eu falo isto baseado em experiências que eu mesmo realizei durante minha vida. Uma delas eu vou contar para vocês agora. Há anos, há muito tempo atrás, eu viajei de ônibus para Itanhaém,
São Paulo, onde meu filho Dalton, na época, era funcionário do Banco do Brasil, lá em Itanhaém. Durante toda a madrugada, a chuva forte tornou a noite bastante escura. À noite não se enxergava nada, com raios e trovões o tempo todo. Pelo fato do ônibus não entrar em Itanhaém, eu expliquei ao motorista o lugar ali na entrada da cidade, onde meu filho iria me esperar. Ele ficaria lá de plantão me esperando. Era a primeira vez que eu viajava para aquela região. Muito bem, disse o motorista. Eu lhe prometo o desembarque exatamente no local indicado. Confiante na promessa, despreocupado, cheguei até a dormir, até que o motorista estacionou o ônibus e me informou que aquele era o lugar do desembarque. Meio sonolento, desci e o ônibus partiu, foi embora e eu fiquei. Demorei para perceber o que acontecera. Era só escuridão por toda parte. Não havia uma brechinha. Eu fora praticamente despejado na margem da rodovia, naquela noite chuvosa, meus amigos. Vejam que situação. O motorista esqueceu, naturalmente. Talvez, não sei por que razões, me deixou na beira da estrada, quilômetros adiante do local que eu indicara. E agora, José, pensei, sem nenhuma resposta, sem nenhuma solução. Por sorte, enxerguei casa, lá longe, com beiral largo e uma lâmpada que espalhava alguma pequena claridade ali naquele local. Corri para o local, me abriguei debaixo da bendita proteção e esperei o dia clarear. Não havia o que fazer. Depois que clareou o dia, eu vi, existiam 5 ou 6 casas espalhadas por gramado amplo, todas elas sem muros ou cercas. Além deste núcleo de residências, o resto era mato cerrado. Quando o dia clareou, eu percebi jovem, uma menina, saindo de uma das casas. Tentei contato com a moça, mas ela fugiu assustada, com toda a razão. Ela deve ter me considerado alguém com péssimas intenções. Estranho, carregando mala naquela hora da manhã, só poderia representar perigo, e a moça fugiu. Dali a pouco eu enxerguei claridade numa outra casa e pedi a Deus fervorosamente que me ajudasse a ser entendido pelos eventuais moradores, porque era difícil um estranho, que força tem para pedir alguma coisa. Na porta da residência, que acenderá aquela luz, jovem senhora me atendeu e eu lhe contei o drama em detalhes, que eu ficara lá no meio da estrada. É quase inacreditável, meus amigos. Eu considero inacreditável. Mas a mulher compreendeu tudo de imediato, tirou o marido da cama e o marido dela me levou no seu carro até a próxima cidade. Vejam só. Na própria rodovia, ele fez parar coletivo que seguia para Itanhaém e o meu problema ficou resolvido. E eu pergunto para vocês, adiantaria ficar na estrada pedindo carona para carros que passavam em alta velocidade? Como chamar meu filho se naquele tempo nem os telefones celulares existiam? Pelo menos de minha parte não existia. Dá para entender, meus amigos, que a situação era intransponível. Mas o nosso tema de hoje é: atalhos se abrem no caminho estreito.
E este episódio se tornou prova disto. Aquela mulher de coração fraterno e solidário, com toda a certeza já fora destacada como solução pelas entidades angélicas que socorrem os pobres humanos. O caminho é estreito, como disse Jesus. A misericórdia, todavia, pela atenção devida aos aflitos, abriu atalhos para socorrer-me. Vejam que coisa maravilhosa. Minha súplica ao Pai Celestial inspirou a dona de casa atarefada a levantar-se da cama mais cedo. Foi a claridade que se acendeu na sua casa que me conduziu ao encontro dela. Todos os outros moradores que eu tivesse procurado poderiam não possuir idêntico espírito fraterno. Não seria fácil naquelas circunstâncias ser compreendido e auxiliado. Afinal, o espírito humanitário é exceção. O espírito humanitário não é regra em nosso mundo. Mas quando Deus quer, as coisas acontecem e, felizmente, pelo socorro daquele casal, eu consegui desembarcar em Itanhaém naquele mesmo dia. Essa experiência que eu vivi alguns anos atrás reforçou minha certeza de que tudo tem solução. De repente, a abençoada luz acende e você resolve o seu problema. De repente, você será persuadido a mudar seu método de trabalho para se tornar solução para outra pessoa. Verdadeiras correntes de solidariedade se formam em torno de nós, porque as entidades angélicas se espalham por toda parte. Em todo lugar existem espíritos abençoados, prontos a socorrer os aflitos. Existem centenas de variáveis aplicadas no alívio do coração dos simples. Essas entidades angélicas estão sempre vigilantes, adivinhando dificuldades e correndo atrás de soluções. Não estamos sozinhos no longo e estreito caminho das provas. Intuitivamente, nós mesmos poderemos ser portadores de bênçãos, às vezes até sem querer. Neste particular, o psicólogo Tom Creitry, componente de clínica de atendimento de crianças a noroeste da Inglaterra, nos conta algo pertinente. Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco, porque agora vamos fazer um pequeno intervalo para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como bólido. E nunca esqueçam, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 16 horas, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Atalhos se abrem no caminho estreito. O diretor do colégio encaminhou o garoto chamado David, de 14 anos, para que o psicólogo tentasse ajudá-lo. O menino deixara de falar, embora não fosse mudo. Apesar da idade, o histórico de sua vida era algo assustador. Seu pai falecera quando ele ainda era bebê. A avó e a mãe assumiram a sua criação. Quando tinha 13 anos, o avô desencarnou e a sua mãe morreu também, num acidente de automóvel,
pouco tempo depois. A reação do menino foi o silêncio. Ele se fechou para o mundo. Ele se recusava terminantemente a conversar com qualquer pessoa. E o psicólogo então desabafou. Há tragédias humanas para as quais a psicologia não tem respostas. Se ele pelo menos falasse, eu teria condições de alcançá-lo. Sem o benefício da voz, porém, vejo baldados os meus esforços para interagir com ele. Ele se nega terminantemente a se comunicar comigo. Nas 2 primeiras visitas, imaginem só, David não disse nada, nem um sinal de reação, nada. Afundado na cadeira, só levantava os olhos para contemplar os desenhos infantis que decoravam a parede do consultório. Após a 2ª sessão de terapia, esclareceu o psicólogo, eu coloquei a minha mão em seus ombros. Embora ele se afastasse sem levantar os olhos para mim, eu considerei progresso, pois pelo menos ele não se retraiu, assim de maneira violenta, de maneira assustada. Eu disse então, venha na próxima semana, David, se quiser. Eu disse aquilo para que ele se sentisse livre, livre de qualquer imposição. O terapeuta queria demonstrar que respeitava a sua tristeza, reconhecendo que ele tinha todos os motivos para se encontrar aflito. Ofereci claras evidências de que não o considerava um farsante. David voltou na semana seguinte e Tom colocou na mesa o tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez na frente do menino. O terapeuta foi guiado por palpite quando tentou interagir daquela maneira estranha. Um tabuleiro de xadrez. Não é fácil trapacear no xadrez, mas eu fiz tudo para David ganhar 2 ou 3 partidas, confessaria Tom mais tarde. Ele apostou naquela flama de entusiasmo de alguém que vence. O psicólogo ajudou o paciente a derrotá-lo em algumas partidas, apostando no levantamento do seu ânimo. As quartas-feiras à tarde foram reservadas para jogar xadrez. O menino chegava, procurava o tabuleiro e as peças e as arrumava tudo na mesa. De repente, Tom sentiu o rosto do paciente mais tranquilo. Alguns tempos depois, quando as flores da primavera retornaram às árvores, uma bela tarde, pela primeira vez, o garoto levantou os olhos e disse: é a sua vez de jogar, Senhor. Depois de todo aquele tempo, finalmente o terapeuta conhecera a voz do garoto. Essas simples palavrinhas se constituíram uma verdadeira música para os seus ouvidos, porque anunciadoras de um passo relevante à frente. Praticamente sem nada de especial, o psicólogo Tom Crabtree abrira as comportas da alma daquela criaturinha fechada do desespero. Por maiores que sejam os conhecimentos de um profissional, existirá vazio no campo vasto das terapias. Os processos de cura podem se revelar misteriosos. A solução, de repente, se encontra no improvável,
camuflada nas profundezas da mente, escondidas na aparência de revolta. Tom Creitri não fez sermões, nem estabeleceu regras, nem formulou panaceias. Simplesmente se impôs ao garoto como companheiro, alguém disposto a partilhar da sua dor. Desde o início do tratamento, o psicólogo evidenciou respeito pelos sentimentos da criança. Respeito silencioso e discreto, sem exigências ou sermões. Depois disso, prodigiosamente, David começou a falar. Falava com naturalidade. Fez amigos na escola, além de ter entrado para o clube de ciclismo. Ficou longo tempo enviando cartões postais para Tom Creitri, onde narrava férias com excursões de bicicleta juntamente com amigos. Em cartas, ele descrevia estratégias e o quanto estava se esforçando para ingressar na universidade. E Tom Creitri desabafou com notável modéstia. Talvez eu tenha dado algo a David. Eu não nego esta possibilidade. No entanto, eu tenho certeza que também fui beneficiado. Aprendi que o tempo supera o que parece dolorosamente insuperável, porque o tempo também é a solução. Aprendi a riqueza de estar disponível quando alguém procura. Aprendi que podemos entrar em contato com outra pessoa sem usar palavras. Só é preciso um abraço, um ombro amigo, um toque gentil, um coração solidário. A vida segue nos ensinando cada dia a superarmos dificuldades. Será preciso conservar a certeza de que para tudo existe solução. Pode até demorar um pouco, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena ter paciência e esperar. A espera será compensada pela qualidade do atendimento. Será essencial mantermos confiança no Pai Celestial para que a tocha permaneça acesa nos momentos que a vida fugir do nosso controle. No exato momento de aflição, se mantivermos a mente sintonizada, a resposta do Altíssimo será sempre positiva. Ninguém duvide desta verdade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus amigos. Obrigado por esta presença, pela solidariedade, pela paz, pela presença divina. E nós pedimos a Deus que derrame suas bênçãos sobre todas as pessoas. Bênçãos de tranquilidade, de prosperidade, de saúde, de alegria, tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.